Carlinha, ela é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e nós tivemos o prazer tanto de trabalhar juntas, como também fazer mestrado na mesma instituição, na Unifesp, né? Ela é graduada em Ciências Biológicas, possui experiência de 10 anos no setor de anatomia patológica, atualmente é supervisora administrativa em laboratório do Hospital Albert Einstein, e lembro a vocês que essa palestra será gravada, ministrando o tema Automação e Controle de Qualidade, Carla Caroline Ribeiro. Muito obrigada, Carlinha. Oi, André, obrigada pelo convite. Oi, pessoal, boa tarde, estou lives. Eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a automação dos processos da anatomia patológica, né? E eu vou começar falando, como a Andressa já me apresentou, né? Eu ia me apresentar um pouquinho, mas a Andressa já me apresentou. Eu vou começar falando um pouquinho do que eu vivi, né? Então, eu tenho quase 10 anos na área de anatomia patológica, comecei a atuar na rotina em 2011, mas antes disso, eu comecei com um estágio no finalzinho da faculdade, onde eu fiz um estágio num laboratório de patologia veterinária, e lá me deu um embasamento, me deu um entendimento de toda a grandeza da patologia, né? Era um laboratório pequeno, com uma rotina pequena, então o processo dele era todo manual. Então, assim, eu conheço bem a diferença entre trabalhar com o manual e trabalhar com o automatizado. E ao longo da minha palestra eu vou contando para vocês um pouquinho dessa diferença e da minha vivência, né? Eu vou começar, então, com um breve histórico da anatomia. Então, assim, desde sempre, o ser humano, ele tem a curiosidade pelo conhecimento do corpo humano, da anatomia humana, das estruturas do corpo humano, né? E a gente consegue ver isso já lá no começo dos tempos, os primeiros vestígios dessas inscrições são nas pinturas rupestres, lá em cerca de 3.000 anos antes de Cristo, no Saara, né, numa cidadezinha da Síria, e daí a gente dá um saltinho para o ano 300 antes de Cristo, onde na escola de Alexandria começaram a acontecer as primeiras dissecações públicas de animais e de corpos de pessoas, né? Lá também a gente tem o primeiro registro da inserção da anatomia humana, da anatomia como uma disciplina. Então, ele entra dentro da grade da escola de Alexandria como uma disciplina. A gente pula lá para o século XIII já. Então, dentro do século XIII ao século XIX, a gente vê muito a questão da anatomia humana no cenário. E isso a gente consegue ver muito lá na forma, principalmente de arte, né? Então, temos vários pintores daquela época, incluindo Leonardo da Vinci, que fez uma descrição macroscópica de muitas peças, de pessoas, de feto, né? Nesse período, esse tema se concentrou muito lá, e a gente vê isso desenvolvido na forma de arte. Lá também, nessa época, aconteceu mais ou menos no século XIV, as dissecações para fins de estudo, lá na Universidade de Bolonha, na Itália. No século XIX, para ser mais preciso, em 1980, é um marco no começo do desenvolvimento da patologia, né? Foi se aperfeiçoado nessa época a anestesia geral, o que permitiu para a gente ter um controle maior de cirurgias. Então, antes, o que era tratado só em corpos depois da morte, a partir de agora, era possível fazer um acompanhamento em corpos vivos e tratar pessoas, né? É por isso que foi um marco. Eu tenho aqui também um breve histórico das técnicas histológicas, né? Então, em 1865, é descoberto a hematoxilina. Em 1869, é a inclusão em parafina.
Então, foi percebido que os tecidos eles ficavam muito mais fáceis de ser cortados quando eles tinham uma base, né, quando eles tinham um molde. Então, foi padronizado a inclusão em parafina, e aproximadamente em 1875 foi descoberta a eosina. E aí, a partir de então, foi determinado como protocolo de coloração base a hematoxilina e a eosina, né? Então, eles são aí, desde esse tempo, o carro-chefe lá da anatomia patológica. Então, inicialmente, todas as lâminas que saem da anatomia patológica saem com a coloração hematoxilina e eosina. Em 1893, a gente conhece o formol, né, através de um médico alemão, e aí ele foi padronizado aí como um fixador rápido e efetivo para os tecidos de patologia. O micrótomo, ele aparece lá mais ou menos em 1900, então 1869 foi a inclusão em parafina, mas a gente não tinha ainda um modelo de micrótomo igual a gente tem hoje. Isso surgiu só em 1900, né? Em 1931 foi construído o primeiro microscópio eletrônico, também foi uma grande revolução na patologia, né? Porque esse modelo era um modelo muito legal. E em 1974 foi estabelecidos os protocolos de imunistoquímica, né? Então, ela já vinha sido estudada há uns anos atrás, mas ela só foi aceita mesmo como um método simples e prático na rotina de patologia em 1974. Bom, então vamos lá. Eu disse para vocês que a raiz da patologia ela é totalmente manual, né? Desde o cadastro até a entrega da lâmina para o patologista. Mas com o passar do tempo, com o tamanho da rotina, foi sim, fazendo necessário uma melhor autonomia e otimização desses processos, né? Então, dentro da automação, a gente já começa lá no começo da triagem. A Marina falou um pouquinho para a gente dos processos, né, de todo o trajeto do material de dentro do laboratório. Então, lá no começo da triagem, quando o material é recebido, ele é cadastrado dentro de um sistema e ele recebe um número de registro, um número de identificação, né? A partir daí, a gente consegue rastrear esse material de forma mais eficaz dentro do laboratório, e a maioria desses sistemas, eles conversam com todos os equipamentos. Se a gente pensar num ambiente totalmente automatizado, é muito importante o sistema para conversar com todos os equipamentos, tá? Aí a gente passa para a macroscopia. Marina também contou para a gente um pouquinho hoje de manhã. Quando a gente entra na macroscopia, é um ambiente muito, muito delicado, né? Porque automatizar a macroscopia é muito difícil, porque ela é muito minuciosa, ela tem muitos detalhes, e conhecer a anatomia de maneira normal já tem as suas particularidades, né? Então, o ser humano ele já tem cada um a sua particularidade, a anatomia ela pode não ser como descrita, aquelas descritas lá nos livros. Imagine se conhecer a patologia de cada um. Então, para isso, ainda é necessário muito a visão humana, né? A visão, o olho do macroscopista, o olho do patologista, e eles vão treinando isso ao longo do tempo, né? Não existe, igual a Marina contou para a gente, não existe uma referência que possa ser usado, porque isso é muito particular. Cada patologia é uma patologia e é diferente das pessoas. O que a gente conseguiu automatizar dentro da macroscopia foi a identificação do material, né? Então, com o tempo foram surgindo esses cassetes, que é onde a gente deixa o material,
E esses cassetes, eles eram escritos à mão, pela letra do macroscopista, pela letra do patologista, né? A probabilidade de acontecer um erro aí, um erro de numeral, ou então um erro até no processamento, caneta ou lápis, eles borrarem, eles perderem as numerações, era muito grande. Então, com a impressora de cassete e um sistema automatizado, é possível que o macroscopista ele já receba a peça, né? Então, essa peça ela tem ou um código 2D ou um código 3D. Então, ele já bipa a peça num scanner e já puxa todos os dados do paciente. E a partir daí começa a fazer a descrição macroscópica, tá? Então, pode ser um esquema de dupla checagem também, porque eles podem fazer a digitalização da peça e do pedido médico, né? Ou então só do pedido médico. É muito visual essa parte ainda. Aí saiu lá da macroscopia, né? Chegamos na área técnica. Essa foi uma parte que a gente evoluiu bastante, e ainda bem, né? Porque as condições de processamentos anteriormente eram bem insalubres. Se você pensar que a todo momento a gente lida com reagentes que são tóxicos, que são cancerígenos, formol, xileno, então, para o profissional que está atuando nessa área, é bastante insalubre. A primeira linha de evolução que a gente teve foram esses equipamentos histotécnicos, né, com esses canecos. Então, o macroscopista, ele colocava o material dentro desse equipamento, e o equipamento ele já tinha um movimento para evitar que a saturação do reagente, toda a água que era liberada pelo tecido, ficasse depositado no fundo do caneco, né? E esse equipamento, ele é basicamente, ele faz a mesma coisa que um técnico faria, né? Então, ao tocar do timer, o histotécnico ia lá, pegava o material e passava para o álcool seguinte. Periodicamente, ele tinha que fazer a medição, né, da saturação desse reagente de xilol e de álcool, e fazer a substituição desse reagente, né? Esse equipamento é maravilhoso. Grande parte dos laboratórios ainda usam ele como base, mas a gente também evoluiu nessa parte, né? Então, a gente conseguiu aí chegar num modelo de histotécnico fechado. Nesse modelo de histotécnico fechado, perde a evaporação desses gases, né? Porque eles ficam todos fechadinhos lá dentro do equipamento. Outra coisa que otimiza também é o tempo, porque esses equipamentos, eles têm um tanque que é pressurizado, então, a pressão de dentro desse tanque faz com que o reagente impregne mais rápido dentro do tecido. Eles também têm um sistema de ventoinha, de ventiladorzinho lá no fundo deles, que permite que a saturação, a saturação do reagente não fique concentrada lá no fundo do tanque, né? Então, ele homogeneiza a todo momento esse elemento água, que é liberado pelo tecido, né? E ele tem o próprio mecanismo de ciclagem dele. Então, quando ele está com o reagente saturado, ele avisa lá, ó, tá na hora de trocar esse reagente. Então, o técnico vai lá, só despeja o reagente em um recipiente de descarte, né? E é bem prático. Ele faz a ciclagem de troca, ele pega o reagente que está a 80%, o álcool, por exemplo, que está a 80%, passa para o álcool da frente, a 70%, e assim ele faz o ciclo dele sozinho. Então, o técnico, ele não tem contato nenhum com o reagente nesse equipamento. E aí a gente continua seguindo lá na histotécnica. Eu lembro que quando eu trabalhava com processo manual, os técnicos, eles gostavam muito de sacanear o estagiário, né? Então eles falavam assim pra gente, ó, não deixa a parafina ferver, senão a parafina explode. E eu morria de medo de deixar a parafina ferver, né?
E eu não conhecia ainda nenhum desses equipamentos. Eu fazia na técnica no manual do bolinho ali ainda. Quando eu conheci o dispensador de parafina, eu gostei muito, porque ele não deixava a parafina ferver, né? E era muito mais prático. Só que assim, quando a gente tinha esse modelo de dispensador de parafina, a gente tinha vários acessórios acoplados, né? Por exemplo, a gente tinha uma chapinha que esquentava as pinças, então a gente tinha um caneco onde mantinha o material até a sua inclusão, a gente tinha uma placa quente para aquecer os moldes, a gente tinha uma placa fria para depois gelar os moldes, e o modelo de molde que a gente tinha eram esses modelos mais grossos aí. Era difícil de moldar o fragmento dentro desses moldes, né? Então, essa foi a primeira evolução aí que a gente teve da inclusão. Aí foi passando o tempo, né? Alguém teve a excelente ideia, genial ideia, de juntar todos esses equipamentos num só, né? Então, chegaram para a gente as centrais de inclusão. Nesse modelo, a gente tem já o tanque que aquece a parafina, o dispenser da torneirinha, o tanquinho que a gente mantém os blocos lá para manter quentinho, uma plaquinha quente para esquentar os moldes, uma plaquinha fria para moldar o material, que ajuda muito isso na hora do corte, né? Expor todo o material na superfície do moldezinho, e a placa fria para conseguir gelar esse bloquinho mais rápido. E os nossos moldes, eles também mudaram um pouquinho de cara, né? Eles perderam aquela cara de grossinho, que era difícil de moldar, e eles ganham um material mais fininho, né? Que permite um melhor molde do material no fundo do molde. Bom, seguindo aí, né? A gente tem os modelos de micrótomo. Esse micrótomo foi aquele que eu mencionei lá em mais ou menos 1990, desculpa, em 1900, e eu coloquei essa imagem aí porque eu achei muito, muito interessante esse equipamento. Eu não sei como ele funciona, mas eu acredito que o bloco deve ir ali em cima, aqui mais ou menos, ó, eu não sei. Quem conhecer, conta aí pra gente um pouquinho, porque eu não tenho a mínima ideia. E mencionado que esse micrótomo ele foi o mais perto do que a gente tem hoje, né? Mas eu achei ele um modelo bem interessante. Não entendi, mas achei bem interessante. Hoje a gente tem esses modelos aqui, que são os mais modernos e os mais tops de hoje, né? Ele varia um pouquinho de empresa para empresa, dele é a mesma, seja qual for o modelo dele. Então, ele tem uma alavanquinha aqui de aproximação e recuo do bloco, né? Alguns modelos apresentam essa daqui também, que ajuda no desbastamento do bloco. Ela aproxima o bloco numa micra maior, né? Mas tem pessoas ainda, tem técnicos que preferem usar essa parte aqui, essa manivela. Eu mesma prefiro usar essa manivela aqui. Ele tem a regulagem do bloquinho e a regulagem da navalha, né? As variações são bem poucas. Aqui ele controla a micra do equipamento. E uma coisa que eu acho muito legal é que agora os modelos estão fazendo os modelos com essa bandejinha aqui. Para mim é super útil. A maioria dos micrótomos um pouquinho mais antigos, eles não têm essa bandeja, o que faz muita sujeira, né? Essa bandeja ajuda muito. Nos modelos também mais modernos, a gente tem esse modelo aqui, que é um modelo semi-automatizado, né? Esse modelo semi-automatizado, para quem conhece, ele é bem parecido com o criostat. Então, ele perde essa alavanquinha lateral aqui, ele não existe. Tudo é controlado, o recuo e o avanço do bloco, ele é controlado aqui nesse display,
né? Então, você coloca lá, por exemplo, 20 micras para você conseguir desbastar o bloco. O mecanismo dele, no geral, é bem parecido. Ele é semi-automatizado, porque ele ainda tem essa manivela que sobe e desce o bloquinho, né? Eu só acho ele meio não prático para uma rotina pesada, né? Eu usei, ele faz cortes bem precisos, mas eu achei que para a rotina pesada mesmo, ele não é muito prático. Ele tem também uns plugs, aqui nessa imagem tinha, mas acabou cortando. Ele tem uns plugs, no modelo que eu usei, ele tinha um pedal. E aí eu olhei aquele pedal e falei, para que serve esse pedal, né? Fui lá e tirei o pedal, porque, enfim, para mim não tinha utilidade nenhuma. Aí o micrótomo parou de funcionar. E até eu descobri que era por causa desse pedal que eu tinha tirado. Fui ler o manual, aí eu vi que todos os plugs, eles tinham que estar conectados ao equipamento para ele ter o seu funcionamento de maneira total, né? Esse aqui também é a energia elétrica, então ele não funciona, ainda que ele suba e desça a recua, se não estiver ligado na eletricidade. Bom, então a gente cortou lá o nosso bloco e agora a gente vai corar. Os histotécnicos, a coloração, ela também é parecida. Então, o primeiro modelo de corador que a gente tem são os coradores que eles são automáticos e passam de um reagente para o outro, né? Então, é como se fosse o técnico lá, o tocar do timer, ele vai lá e passa para o reagente seguinte. Inicialmente, eles só fazem esse processo de passar de um reagente para o outro, e depois vão aparecendo a montagem e a desparafinização ainda eram feitas lá na estufa e num equipamento à parte, a montagem, ou então a montagem manual, e com o tempo eles acoplam também a estufinha com o equipamento e o montador de lâminas. Então, você coloca a lâmina lá dentro e ela sai já montada. A vantagem desse equipamento é que você não precisa de um técnico disponível só para fazer coloração, né? Então, os técnicos, eles continuam lá dentro do laboratório e podem fazer outras funções que não seja a coloração. Mas, assim como na bateria usual, esses reagentes, eles também saturam e precisam de troca, né? Então, a gente consegue fazer uma padronização dessa lâmina, uma padronização dessa coloração, mas não vai ser a mesma da primeira à última lâmina da rotina, né? Porque a lâmina vai passando no álcool, a água, vai entrando no corante e vai saturando o corante e os demais reagentes. Evoluindo é o que a gente não vê nesses novos coradores. Então, a evolução dos coradores foram esses modelos fechados, né? Assim como lá na histotécnica, ele permite que o técnico não entre tanto em contato não entre nada em contato com os reagentes, né? Isso é bem mais saudável para a área técnica e para os histotécnicos, né? E o mecanismo dele ele deposita o corante em cima da lâmina. Então, como a Andressa falou mais um pouquinho antes das colorações especiais, a gente tem esse modelo na coloração especial e a gente tem esse modelo também na coloração de HE. O mecanismo é basicamente o mesmo, e ele mesmo, só que todos os reagentes que são dele, eles são com a contagem de testes certinhos. Então, um frasco desse reagente, você vai garantir a padronização da sua coloração da primeira à última lâmina, porque ele não reutiliza o reagente, ele não reutiliza o corante. Uma vez usado, uma vez depositado em cima da lâmina, esse corante ele é descartado. Então,
todo o processo de desparafinização, de hidratação, ele é todo feito dentro do equipamento, o técnico não tem contato com nada, tá? Essa é a diferença dele. Assim como os coradores de coloração especial, né? Só que a desvantagem dos coradores de coloração especial são aqueles que a Andressa já tinha falado anteriormente. Se você coloca uma rotina onde uma coloração ela demora 2 horas para fazer e a outra demora 15 minutos, o equipamento ele não vai parar em 15 minutos para te dar aquela coloração que fica pronta em 15 minutos. A ciclagem o tempo do equipamento vai durante todos os processos de coloração. Então, se o patologista está com pressa, vai ter que esperar 2 horas para conseguir a entrega dessa lâmina para continuar lá o caso, né? Eu ainda acho bem vantajoso os coradores de coloração especial, né? Porque coloração especial é algo que é bem não é só a técnica, é muito mão do histotécnico, né? Eu, particularmente, não sei fazer todas as colorações especiais, não sei fazer prata, então, para mim, foi uma grande solução. Mas a gente fica preso também numa coloração que é rapidinha, tipo guimsa, compensa mais fazer ela na mão do que dentro do corador automatizado. Assim como todo laboratório, né? A imunistoquímica também evoluiu, então lá desde 1974, quando surgiu a imunistoquímica, padronizar a imunistoquímica de maneira manual é muito complicado, porque os reagentes é de acordo com a mão do histotécnico, né, de acordo com a mão de quem faz, e a recuperação antigênica também é muito complicada. Então, por esses motivos, causam muita repetição. Então, naquela época, se você pensar em 1974, onde era uma técnica nova, era uma técnica muito evoluída, então o valor, provavelmente, dela era muito alto, e ainda com muitas repetições, isso encarecia ainda mais. Essa técnica também evoluiu bastante, tá? As empresas, elas começaram a oferecer os anticorpos já com a concentração a serem usados e já começaram a comercializar a panela para fazer a recuperação antigênica. Com isso, o número de repetições ele diminuiria bastante, né? Então, ele era um processo semi-automatizado, porque parte dele era já padronizado pela empresa e parte dele era também da mão do histotécnico, né? Com a evolução, isso também avançou um pouco, né? E a gente hoje tem modelos de equipamentos que fazem imunistoquímica, assim como fazem as colorações especiais e os modelos fechados lá no HE, né? Então, é um equipamento que ele faz tudo, então ele faz desde o começo, tem uns que fazem desde a desparafinização da lâmina até a entrega da lâmina lá prontinha, né? Otimiza muito o processo e padroniza também, né? Mais para frente eu vou falar para vocês sobre a qualidade dessa padronização. Bom, como todo laboratório de patologia, a citologia também ganhou uma automatização, né? Hoje a gente tem uns equipamentos que são capazes de filtrar todas as células de interesse e selecionar só essas células, para que a lâmina tenha só essas células que realmente é o que a gente procura, né? É o que a gente procura numa lâmina de citologia. Então, ela elimina, a lâmina perde aquela cara de esfregaço, né? E ele filtra e seleciona somente essas células, tirando todos os artefatos que foram coletados lá no meio. É um modelo de citologia líquida. Bom, então, durante todo esse processo, durante todo esse avanço, essa evolução, essa automação,
esses processos eles foram sendo otimizados, eles foram sendo padronizados, aumentando o nível de qualidade, né? Então, hoje a gente consegue entregar para o patologista uma lâmina que ela é padronizada. Então, do começo ao final do processo, ela sai com uma melhor qualidade, né? Esses equipamentos, eles têm o controle deles dentro deles mesmos. Então, o técnico, ele não precisa, por exemplo, controlar a temperatura. O equipamento já faz isso sozinho. O equipamento, ele tem softwares que é possível fazer o rastreamento para futuros erros, para reparos, né? Alguns deles, eles têm manutenção, eles conseguem fazer manutenção de lá da empresa. Então, o software permite que ele faça isso, a gente não precisa ter um técnico presencial. É claro que dependendo da ocorrência, dependendo do problema, o técnico tem que ir lá. Mas se é algo que é só um toquezinho de software, ou uma atualização de algum software, ele consegue fazer de lá da empresa, o que torna isso também para a gente muito mais otimizado, né? Porque se a gente for pensar que a gente vai deslocar um técnico de lá da empresa até o laboratório, isso gera um prejuízo muito grande durante esse processo, porque o equipamento vai ficar lá parado, então, assim, a gente causa um prejuízo no atraso da rotina, é um paciente que vai deixar de receber o laudo num tempo mais otimizado, porque parando o equipamento, a gente vai ter que começar a fazer tudo de maneira manual, né? E outra coisa muito importante para o controle de qualidade dentro de um laboratório é sempre informar ou notificar esses erros ou falhas, seja ele num registro de ocorrência, seja ele via sistema, né? Porque esses equipamentos, eles apresentam falhas. Então, às vezes, tem o equipamento apresenta um problema lá no período da manhã, só que foi pontual, e aí o técnico falou assim, foi pontual e eu consegui consertar, então tá tudo certo. Vamos lá, vamos continuar a rotina porque não pode parar. Aí, quando for à tarde, o equipamento apresenta o mesmo problema, e aí o técnico vai lá e notifica. Só que sem esses dados, a gente não tem uma informação, como montar uma estatística do que realmente está acontecendo, né? Então, a gente precisa desse embasamento estatístico para conseguir traçar um plano de ação ou informar a empresa que esse erro está sendo recorrente, né? É isso. A gente ainda tem no Brasil, o nosso país, ele é muito heterogêneo nessa questão de automação, de anatomia patológica, e a gente ainda tem aqui no Brasil muitos laboratórios que funcionam de maneira manual, né? Então, eu disse para vocês que todos esses processos, todos esses equipamentos, eles otimizam, eles aumentam o padrão de qualidade do laboratório, né? Mas esses laboratórios manuais, eles não vão ter padrão de qualidade porque eles não têm um equipamento, porque eles não têm uma coradora de última geração, uma coradora fechada, ou então um processador fechado, ou um equipamento que faz imunistoquímica. Vamos lá, então. O que é a qualidade, né? A qualidade é o ato de qualificar algo, né? Então, ele pode ser um produto, ele pode ser uma necessidade, ele pode ser um projeto. Qualidade é desenvolver, projetar, tornar mais útil, mais satisfatório, a gente entregar para o nosso paciente uma lâmina para o patologista, né? Uma lâmina de qualidade para que ele possa entregar para um paciente um laudo mais assertivo, um laudo de maior qualidade, né? Então, esse é o nosso papel dentro da qualidade. E, para isso, a gente tem alguns órgãos que fiscalizam isso, né?
A gente tem aí a Anvisa, que é o nosso órgão fiscalizador, né? Então, ela que dita as nossas regras, o que deve ou não ser feito, da maneira que deve ou não ser feito, né? Então, ela verifica a questão de insumos, ela verifica a questão de manutenção, de máquinas, ela padroniza os nossos processos, né? E ela diz a forma que a gente tem que trabalhar. Então, um laboratório, seja ele automatizado, ou seja ele manual ou semi-automatizado, ele tem que ter esses padrões mínimos, né, que a Anvisa pede para poder ter para poder funcionar, né? Fora esses padrões que são os padrões mínimos que a Anvisa pede, a gente tem também alguns órgãos que eles nos dão certificações, acreditações, que dão ao nosso laboratório credibilidade no mercado, né? Então, eu posso falar assim, cliente, o meu laboratório, ele é bem preocupado com o meio ambiente, ele é preocupado com a excelência em qualidade. Essas são muitas outras acreditações, né? Tem muitas acreditações, tem muitas certificações, e isso dita a credibilidade do laboratório, diferente da Anvisa, que é um órgão fiscalizador, né? Então, a gente caminha aí para uma era bem automatizada, né? O futuro da patologia, e isso já está acontecendo, é entrar numa era digital, né? O Fernando contou um pouquinho para a gente da patologia digital no último Lives também, e ele falou que para a gente chegar nesse nível de tecnologia, o padrão de qualidade da lâmina ele tem que ser muito alto, né? Então, a gente melhora os processos, né? Otimiza e padroniza de maneira que o equipamento consiga ler. Então, até o próprio profissional histotécnico, o profissional macroscopista, ele tem que ter esse cuidado. Lá na hora de cortar a lâmina, o histotécnico vai ter que colocar o corte centralizado, a etiqueta tem que ser colocada na posição correta, porque senão o equipamento não consegue fazer essa leitura. O corte tem que ser colocado do jeito correto, porque senão o equipamento ele entende como não conformidade, questão de contaminação da lâmina. A lâmina também tem que ter uma boa qualidade, porque não pode ter contaminação com fungo, né? Tudo isso é o futuro. E a gente sabe que dentro da patologia, muitas vezes, o patologista tem que pedir a opinião de outro patologista, e às vezes até consultoria internacional, o que acaba demorando muito. A gente tem que lembrar que lá na outra ponta, a gente tem um paciente, a gente tem um médico clínico, eles estão aguardando ansiosamente por esse exame, eles estão aguardando ansiosamente por esse laudo, para definir um tratamento, para o paciente ter uma melhora na qualidade de vida dele, uma melhor sobrevida. Então, essas questões de tecnologia que agilizam todo o processo, às vezes ela é o diferencial entre uma maior e uma menor sobrevida do paciente. Carla, desculpa te interromper, é que a transmissão caiu e tá a hora que você estava falando sobre não conformidade. Aí você pode esperar só a gente dar um ok? A gente vai ver o que aconteceu aqui. Tá bom. Qual que é? Não lembro. Sobre não conformidade, a conexão, na verdade, a transmissão caiu. Então, por favor, você pode continuar da não conformidade? Tá, nos padrões de qualidade, né? Isso. Obrigada, Carlinha. Nada. Voltamos? Sim, pode continuar, por favor. Obrigada. Nada. Bom, então, todos esses equipamentos, eles vão nos ajudar a aumentar o controle de qualidade do nosso laboratório,
né? Então, eles têm mecanismos que elimina também a parte do técnico fazer esse tipo de controle, o próprio equipamento faz. Muitos deles têm softwares que é possível fazer manutenção à distância do equipamento. Então, algumas vezes, o técnico do equipamento ele está lá na empresa dele e ele consegue mexer no equipamento dentro do laboratório sem ter a necessidade dele vir até o laboratório fazer esse reparo, né? E isso diminui também um tempo, porque a gente tem lá por trás disso um paciente que está aguardando esse diagnóstico, e com certeza ele vai demorar um pouquinho mais se a gente tiver que parar o equipamento, esperar o técnico, a gente vai ter que fazer tudo de maneira manual, vai demorar um tanto mais, né? Esses equipamentos, então, também é importante, toda vez que eles apresentam falhas ou erros, notificar sobre essas falhas e erros, tendo um registro de ocorrência, apresenta um problema de manhã e esse problema é corrigido, pontual, e aí o técnico fala assim, não, mas foi pontual, eu corrigi o problema e vamos continuar, que tem bastante rotina ainda para fazer. E aí, quando é à tarde, esse equipamento volta a apresentar o mesmo erro, a mesma falha. Tá? Então, é muito importante que esses erros, eles sejam notificados, até para que haja um dado estatístico para notificar a empresa. Então, eu estou tendo alguns probleminhas com esse equipamento, assim, a gente precisa entrar, então, com um plano de ação para conseguir consertar esse reparo. Aí vocês perguntam para mim, Carla, mas você me falou que todo esse processo de automação, ele ajuda muito no controle de qualidade, ele padroniza os processos, eu consigo entregar uma lâmina melhor. Mas e os laboratórios que não têm automação? Os laboratórios que ainda hoje funcionam de maneira manual, né? O nosso Brasil, ele é muito heterogêneo nessa questão. A gente tem ainda modelos de laboratório que funcionam de maneira totalmente a navalha que tem que afiar lá numa salinha, até a coloração de maneira manual, né? A imunistoquímica de maneira manual. Então, esses laboratórios, eles não têm padrão de qualidade, mas o que é qualidade, né? Então, a qualidade, ela vem aí num conceito de qualificar algo. Então, qualificar algo que pode ser um produto, pode ser uma necessidade, desenvolver, é projetar, tornar mais útil, mais satisfatório. No nosso caso, é entregar uma lâmina de qualidade para o patologista, onde ele vai ter um diagnóstico mais preciso, mais assertivo, para o paciente, né, num menor intervalo de tempo. E dentro desse tema, a gente tem os nossos órgãos fiscalizadores. Então, quem vai dizer se o laboratório é de qualidade ou não é os equipamentos que eles têm, não é a tecnologia que ele tem. A gente tem órgãos que fiscalizam justamente isso. A questão de protocolos, eles ditam o que a gente tem ou não que fazer, né? A manutenção de máquinas, de instrumentos, a padronização de processos. Então, a Anvisa, ela cuida de toda essa parte. Então, assim, se o laboratório, ele funciona de maneira manual, ele é totalmente padronizadinho, tem aquele controle de qualidade e tudo funciona lá dentro, quem vai dizer isso, que pode, que está tudo ok, é a Anvisa. Então, o laboratório, de maneira manual, ele tem um bom processo, um bom controle de qualidade também. Fora esses, a gente tem outros órgãos que fiscalizam, né? Fiscalizam e acreditam no laboratório. Esses órgãos, eles vêm para dar mais credibilidade ao laboratório, né? Então, eles vão dizer que o laboratório está de acordo com o meio ambiente, ele está de acordo com a excelência, né? São vários os certificados, é só um exemplo, mas são vários os certificados. Então, a Anvisa, como órgão fiscalizador, que dita as regras daquilo que tem que ser feito,
e os demais órgãos como credibilidade para o laboratório, né? Não necessariamente eles têm que ter essa questão das certificações e acreditações, mas isso é um diferencial para o laboratório. Então, a gente caminha aí para um modelo de alta tecnologia, né? Como o Fernando contou para a gente no último Live, a gente caminha para um modelo de patologia digital. Dentro desse modelo de patologia digital, vai ser possível o patologista ter acesso àquelas informações de qualquer lugar do mundo. Então, a gente sabe que muitas vezes um exame ele precisa de uma consultoria, ele precisa de uma opinião de outro profissional, ele precisa às vezes, até de opinião de profissionais do exterior, né? Então, isso exige um tempo muito grande de viagem da lâmina, né? Se você pega mesmo a lâmina física, ela demora muito para viajar, então o paciente, ele vai demorar muito para conseguir esse diagnóstico e para, se tiver, então, que ser um tratamento, vai demorar muito. A gente está lidando aqui com vidas, né? Então, quanto mais rápido for essa tratativa do diagnóstico, essa consultoria, esse tempo que a gente não perde viajando a lâmina fisicamente, o paciente que está lá aguardando o diagnóstico vai receber um diagnóstico mais rápido e um tratamento mais rápido, né? Isso faz uma grande diferença dentro das estatísticas de sobrevida, dentro de um paciente que essa semana ele pode, se for descoberto até essa semana, ele pode conseguir um tratamento, mas a partir da semana que vem, o tratamento dele diminui a sua efetividade, né? Então, a gente está aqui lidando com vidas a todo momento. Então, quanto mais rápido, quanto mais a gente consegue otimizar esses processos, é melhor para o nosso paciente lá na frente, né? Outro ramo aí que a gente caminha é para um ramo de patologia molecular. A patologia molecular, ela anda ali lado a lado, né, com a patologia, com a histotecnologia, né, ela depende ativamente dos profissionais da patologia, desde o pessoal que recebe o material lá na triagem, que identifica que a fixação está correta, até a lâmina entregue lá no final, né, até o patologista.